parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da Rede Legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. O parlamento se une para Olá, começa mais um programa Artesanato Sem Segredo aqui da TV Câmara de Ribeirão Preto. O que eu vou ensinar hoje eu vou falar muito sobre o kit craquelê. Essa peça é um porta-aliança que eu fiz para casamento, né, para as daminhas levarem, mas é uma ideia que você pode fazer depois em outras peças. Bom, pessoal, muita gente tem dúvida sobre o craquelê. Existe o craquelador de PVA, que é esse aqui, e existe o kit craquelê. Este é o craquelador de PVA. Esse aqui é uma duplinha, tem que usar os dois juntos, chama kit craquelê. Ele existe em várias cores, né? Eu trouxe até algumas amostras aqui. Mas eu vou explicar direitinho para vocês. Nós vamos usar hoje o kit craquelê. O que acontece, pessoal, com o kit craquelê? Como que a gente tem que usar ele? Toda vez que você for usar o kit craquelê, você tem que pensar que cor que você quer que fica por baixo, os craquinhos, porque ele vai abrir e vai ficar aparecendo, quando ele racha, vai aparecer o fundo da peça. Então, é muito importante a escolha do fundo. Essa peça eu fiz assim, claro sobre claro, que também fica muito bonito, ele fica mais sutil. Eu usei uma tinta branca por baixo, eu dei 2 mãos e depois passei o kit. Você lembra sempre assim, a cor do kit craquelê é o que vai ficar por cima, é o que mais aparece. O que vem por baixo é a cor que você põe para contrastar. Ou não. No meu caso foi bem sutil mesmo, porque eu queria uma caixa mais em tons assim de bege, então ficou o branco, o bege antigo sobre o branco, então ele craquelou, ficou bem sutil. Depois o Fabrício mostra pra gente. Mas então é isso, você pode passar um fundo preto, tanto PVA quanto acrílica. Tem diferença de usar uma tinta e de usar outra por baixo? Tem sim. Quando você usa tinta acrílica, ele abre um pouco mais. É sutil, mas tem diferença. Mas ele craquela tanto com a PVA quanto com a acrílica. O modo de você passar esse kit influencia no resultado final.
O pincel que você usa influencia no resultado final. O tempo influencia no resultado final. Em dias quentes, ele abre mais rápido e os cracos, eles ficam diferentes. Um dia faça um teste numa plaquinha na tua casa. Faz no frio e faz em dias quentes. Ele vai craquelar do mesmo jeito, mas é como ele craquela que é diferente de um para o outro. Então, o pincel influencia, o tempo influencia, dias chuvosos, evita. Ele craquela também, mas ele craquela um pouco menor. Quanto ao tamanho dos cracos, tem gente que gosta pequenininho, tem gente que já gosta de um craco grande, tem outros que gosta misturado, tanto pequeno como grande numa mesma superfície. Então, o que eu falo para vocês? Eu fiz até umas plaquinhas em casa para trazer aqui, é isso que eu tô falando para vocês conseguirem entender. Ó, aqui, depois eu vou passar e vou mostrar. Vou pôr aqui bem pertinho para o Fabrício mostrar para nós. Deixa eu ver se dá para chegar um pouquinho mais perto, porque o que eu vou falar é bem... Isso, vamos esperar. Joia, olha, meninas. Esse craquelê aqui bem fininho, ó, bem pequenininho, eu não sei se dá para vocês perceberem aí, mas ele tem os cracos bem definidos e eles são mais quadradinhos, diferente desse aqui, ó. Deixa eu pôr um do lado do outro. Vamos procurar uma posição bacana aqui, ó. Ele tem tudo, umas ranhurinhas. Ele não quebra esticadinho e inteiro. Aqui, ó, o desenho, ele é inteirinho, perfeito. Aqui, ele tem uns quebradinhos. Qual é a diferença desse com esse? Essa parte aqui, eu passei 2 mãos de base, que é o que o fabricante indica, no caso, a True Colors. São 2 tintas de base, que depois eu vou fazer e vou ensinar para vocês. Em todos eu passei 2 mãos de base. Aqui eu passei com o pincel em movimentos assim, curtos. E não muito craquelador. Nesse aqui eu estiquei a pincelada. Então lembra que eu falei que tem diferença o modo que você passa e também o tamanho do pincel, tem diferença também, tá? Eu uso o médio macio. Quando a peça é muito grande, eu uso um pincel bem largo e carrego bem mais, para abrir mais, porque senão some na peça também. Você tem que ver também o tamanho da sua peça para você fazer isso. Ó, esse aqui eu fiz do mesmo modo que esse aqui, esticando, mas esse aqui eu coloquei pouco craquelador. Esse aqui eu coloquei muito craquelador. Então, a craquelada abre igual, inteira, perfeita, sem quebradinhos. Mas é num movimento único, tá? Essa daqui, eu fiz do mesmo modo, 2 mãos de base, e eu fui fazendo isso aqui, ó. Eu fui depositando o craquelador. E aqui, do mesmo modo. Então, com menos tinta e com mais tinta. Vê-se que aqui eu consigo esticar. Como aqui eu faço em pinceladas, ele vai ficar com um pouco mais de acúmulo. É por isso que ele quebra mais irregular, tá? Então, basicamente, sobre o craquelador é isso. Não pode secar, vou deixar até essas placas aqui. Não pode secar com soprador, secador de cabelo, não pode. A base você pode secar, mas o craquelador, quando passa a cor por cima, que vai craquelar, não pode secar, não pode adiantar a secagem. Você deixa isso
lá num cantinho, que quanto menos você esperar, você vai lá, uns 20, 25 minutos, ele já começa a estourar os crackers. Eu quero até ver se no programa mesmo a gente consegue ver eles abrindo. Depois eu vou falar mais sobre isso, então. Então, vamos lá. Ó, ele vai vir 2, vem num kit assim, já vem na caixinha, os 2. Para quem não usou, nunca usou o craquelador da Trucolors, o kit craquelê, vocês vão perceber que a base é bem molinha, ó. Ela é bem molinha mesmo, ela é bem aguadinha. Diferente dos outros, das outras marcas. Eles são bem espessos, as outras marcas. Esse é um verniz mesmo. Bem molinho, muito fácil de passar, tá? Depois eu vou falar sobre o craquelador. Então, como que eu fiz? Ó, nessa parte aqui, eu já passei para adiantar. Ele dá uma leve amarelada, isso é normal. Então, você vai fazer assim em casa. Ou assim. Esses aqui, desse lado aqui, que craquelou bem quebradinho, eu fiz em movimentos. Um lado eu fiz no movimento assim, que é esse aqui e esse. E no outro que quebrou bem irregular, eu faço em movimentos em X, assim bagunçadinho, mas depositando mesmo a base para craquelar. Deixa ele sempre nivelado. No caso aqui da minha caixa, eu vou até pegar ela, eu fui fazendo por partes, ó. Eu fiz essa parte aqui, eu vou passando, precisa de ter tempo, viu, gente, para fazer o craquelê. Porque você não pode ficar virando muito. Como a base é molinha, você tem que, por exemplo, eu passei aqui e deixei ele assim, ó, para secar. Quando eu vi que ele começou a secar, eu vim aqui na frente e passei aqui. Aí depois passei aqui, eu fui fazendo dessa forma, tá? Passando um lado por vez, para ele não correr o risco de escorrer. Então, deixei secar, mais ou menos uns 20 minutos, ele já seca. Aí você passa outra mão, que é o que a Trucolors orienta a gente a fazer, tá? E deixa ele secando lá. Aí ele vai ficar assim. Então, quando você abrir o kit craquelê, você vai perceber que ele é mais aguadinho a base. Ele é mais molinho, ele não é tão espesso, muito fácil de passar. E tem também esse daqui, ele não é metálico. Esse daqui, o rosa, é metálico, esse não é. Tanto o rosa, tanto os metálicos quanto os que não são metálicos, você tem que dar uma mexidinha nele no fundo. Como eu faço isso? Com o próprio pincel. Pincel macio, limpo e seco. Aqui tá com a base, né? Mas eu vou fazer com ele mesmo. Não pode usar pincel molhado, tá? Ele cria bolinha. Quando você passa, fica tudo cheio de bolinha. Então, pincel seco. Vem aqui, mexe ele bem. O fundo sempre fica o resíduo da cor, do metal, quando é metálico. Então, você mexe bem. E ó. Opa, eu carreguei muito, deixei. Tá bacana aí, tá dando pra ver, né? Ó, esses dois lados eu fiz isso aqui, ó. Passei uma camada. Esticando. Eu fiz isso. Na volta, eu estiquei. Por isso que ele ficou com esses craquinhos aqui, perfeitos. Essa camada aqui, eu passei bem esticada, menos que nessa daqui. Se você quer maior, então você passa mais. Você pode depositar. E depois você pode esticar a pincelada.
Esse fica com os cracos mais certinhos. Se você quer ele com os cracos mais quebradinhos, então você deposita assim, bastante em X, né? Vai bastante craquelador. Carrega. A gente sempre acaba primeiro com no kit a cor, o craquelador sempre acaba, porque a gente usa ele bem mais, né? Então lembra que quando você abrir um outro frasco, você usa o frasco do craquelador antigo para não deixar sobrar. A gente vai ter sempre uma reservinha da base, ó. Enquanto ele tá molhado, você pode vir mexendo. Começou a secar, interrompe essas pinceladas, tá? Então aqui eu fiz um pouquinho mais esticado. Vamos ver se a gente tem a sorte dele abrir aqui para vocês verem depois. Tá? Pincel macio, seco, craquelador bem misturadinho. Isso. Pode perceber que aqui tem bem mais do que aqui. Não sei se dá para vocês perceberem. Aqui ele fica um pouco mais de transparência. Deixa secando sempre retinho assim. Ele meio que nivela, tá? Vou pôr ele aqui para ele secar. Quanto ao acabamento e o uso, ele é a base de água, viu, gente? Então, coloco o pincel na água. Agora eu vou falar sobre o acabamento dele. Quando você faz o kit craquelê, ele tá praticamente pronto. Passou, tá pronto. Tem algumas pessoas que preferem dar acabamento nele. Eu costumo dar acabamento quando eu faço em vidro. Faz até bastante tempo que eu não faço em vidro. Por quê? Eu penso, meu raciocínio vai assim. O vidro é redondo, ele vai craquelar. Pode ser que alguma pontinha, pelo fato do vidro ser redondinho, alguma pontinha onde craquela, de repente no uso do dia a dia, de eu passar muito a mão, eu posso estar removendo esse desenho, esse craco que ficou ali. Então, eu costumo passar o verniz em spray. Eu passo o brilhante. Por que que eu passo o brilhante? Porque o kit craquelador tem brilho. Então, não adianta você passar o fosco, não adianta você passar o semibrilho, tem que passar o brilhante para não interferir no acabamento do craquelador. Então, acabou de passar, deixa ele curar, deixa ele secar bem. Passou lá umas 24 horas que você já fez a tua peça, então vem com o verniz. Como que eu passo o verniz? Antes de eu usar ele, eu dou uma mexidinha, ele tem uma bolinha aqui dentro, que é para misturar os produtos que tem no verniz. Eu dou uma boa misturada, direciono mais ou menos 25 a 30 centímetros, que é isso aqui, e vou borrifar em movimentos pequenos, assim, ó. Isso, eu faço sempre com a luz batendo para eu ver onde que pegou. É difícil de mostrar porque eu tô mexendo com a mão, é difícil para filmar. Mas é isso aqui, ó. É um movimento curto, é tss, tss. Você não faz mais do que isso, por exemplo, uma soprada muito grande, porque ele vai empoçar e vai escorrer. É um mito também passar verniz e spray. Ele tem um acabamento maravilhoso. Eu, particularmente, é o que eu mais uso, porque ele é bom para passar em peças de cozinha, em peças de banheiro, porque a proteção dele é muito maior do que os verniz acrílico. Os verniz acrílico, aquele que passa de rolinho, eu deixo eles
para peça, para quadro, para peça de quarto, que você manipula com mais cuidado, mas peça de banheiro, que vai sofrer umidade, que vai sofrer, de cozinha, que sofre efeito da gordura, eu prefiro ele, porque depois eu posso limpar se eu precisar, além dele proteger. Para limpeza, ele é muito melhor. Então, nunca esquece, é melhor você dar 2 mãos de verniz do que você querer dar uma para cobrir já rápido e ele ficar todo com aquelas marcas e aquelas poças de verniz. Então, é 25 a 30 centímetros, uma espraiada bem curta, na luz, para você estar olhando onde o verniz está batendo. Faça sempre, de preferência, em área aberta. Se não tiver como, vai na janela ou um pouco mais afastado. Ele é à base de solvente, ele tem um cheiro, né, do diluidor dele. Então é isso, sempre pouco, uma distância. Se você não conseguir cobrir na primeira mão, deixa ele secar e retorna uma segunda mão. Quando eu faço vidro, que eu uso kit craquelê, eu dou acabamento com o verniz spray brilhante. Só nele que eu passo o verniz. Nas outras peças eu não passo. Então nunca esquece que tem que ser o brilhante, tá? A True Colors agora tá fazendo umas cerinhas que eu ainda não usei ela para falar para vocês, mas eu acredito que vai dar muito certo. Por exemplo, se você de repente quer esse craquinho aqui, deixa eu pôr para vocês conseguirem enxergar. No dourado, você poderia passar um fundo dourado, perfeitamente, uma tinta metálica dourada, para esses branquinhos ficarem dourados. Mas se você quiser dar apenas um charminho em alguns lugares, você pode vir com a cera e passar apenas em alguns lugares, então vai dourar alguns craquinhos. Isso vai ficar muito bonito, tá? Então essas são as ideias do kit craquelê. Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. O tempo, a pincelada, a base, 2 mãos. Quando for fazer uma peça muito grande, por exemplo, um baú de criança guardar brinquedo, é uma peça grande. Então, dá mais que 2 mãos. Isso também influencia. Dá lá 3, 4 mãos de base craqueladora. E depois coloca bastante craquelador para ele não ficar muito miudinho numa peça grande. Isso é uma coisa que você tem também que estudar a tua peça. Que nem essa minha, eu acho que se craquelasse muito grandão, não ia combinar, porque a peça é uma peça pequena. Tá vendo? Eu fiz esse tamanho aqui, deixa o Fabrício mostrar, ó. Eu fiz proposital, tá? Aqui atrás eu fiz um pouquinho menor. Eu achei que não fosse dar tempo de eu trazer as amostras, mas ainda bem que deu ali, dos tamanhos, ó. Esse tá menorzinho do que esse, ó. Foi o tanto de craquelador que eu coloquei. Aqui eu coloquei um pouco mais. Aqui eu coloquei menos. Não esquece de tirar essas ferragens quando for fazer caixas que tem ferragem, tá? Fica muito feio uma caixa com a ferragem manchada, ó. Cada um deles. Aí você pode escolher que tamanho de craquelado que você quer aí na peça, tá? Esse tamanho ficou bem bacana. Tá bom? Bom, agora nós vamos para um intervalinho rapidinho, aí depois eu volto para mostrar como eu fiz a tampa, que também é uma decopagem diferente das que eu costumo fazer. Hoje vamos tratar de uma palavra que costuma trazer alguma confusão em nosso dia a dia. Palavras como a palavra meio têm duplas funções, e essas duplas funções atrapalham um pouco as pessoas. Há um meio que é usado no significado de metade. Esse meio concorda com a palavra a que ele se refere. Tomou meia garrafa de vinho.
ela tomou meia taça do coquetel. Mas a palavra meio nem sempre combina com aquilo que se acompanha. Às vezes essa palavra não quer dizer metade, mas é um advérbio que dá uma ideia de um pouco. Esse advérbio não tem feminino e não tem plural. Então eu digo, não sei o que aconteceu com a professora, mas ela parece meio nervosa. Você está meio cansada desse trabalho, não está? Então não importa se a palavra é masculina ou se a palavra é feminina. Toda vez que usamos meio no lugar da expressão um pouco, ele é invariável e não concorda com a palavra. Fica aí a dica. Hoje trataremos da palavra bastante. Bastante é um pronome, um advérbio, que tem causado uma certa confusão. Toda vez que bastante vem junto de um verbo, ele não possui plural. Nossa, você reclama bastante das coisas. Esse jogador chuta bastante ao gol. Ele canta bastante alto. Nesses casos, vemos que a palavra bastante ela concorda e pode ser substituída pela palavra muito. Mas às vezes essa palavra vai dar contagem a alguma coisa. Por exemplo, fui à loja e comprei bastantes livros. Nesse caso, o bastante usa S porque concorda com a palavra livros, que também está no plural. Na dúvida, troque por muito. Se você trocou a palavra bastante e ficou muito, é porque ela não tem S. Ele reclama bastante, ele reclama muito. Se trocar e apareceram muitos, é porque precisa do S. Comprei muitos livros, comprei bastantes livros. Fica a dica. Valeu. Vai lá, meu irmão. Obrigado. Bom dia. E aí, garoto? Bom dia. Tá bem? Tranquilo? Valeu. Bom, hein? Tudo bem? Talvez a senhora não tá sabendo. É necessário para passar na faixa, a senhora tem que descer da bicicleta e ir empurrando para passar. Tá ok? Muito obrigado. Aproveita para encher o pneu da bike. Tá vazio, hein? Valeu, hein? Bom trabalho, hein? Bom dia, senhora. A senhora tá bem? Então tá bom. Muito bom, hein? Desconto no IPVA de 2015. Senhor, por favor. Espera aqui pra faixa, senhor. Por gentileza. Usa a faixa para sua própria segurança. Ó a viseira levantada. Bom dia, senhor. Utiliza a viseira sempre fechada para evitar que inseto, qualquer pedra bata no seu olho, o senhor venha perder a vista. Teu olho tá bonito, queria ter um olho assim, viu? Utiliza fechado, por favor. Tenha um bom dia, hein? Obrigado, hein? Bom dia, senhor. Baixa o vidro, por favor. Procura utilizar o cinto de segurança para sua própria segurança. Obrigado aí. O rapaz dele tá correto, olha lá. Não, ajuda o amigo, salvar a vida do amigo. Tenha um bom dia. Cuidado, senhor, dirigir com o celular. Só pode, às vezes, o celular tirar atenção, além da inflação, só pode bater com o veículo. Se você tem que andar de cinto, o motorista tá aí, você cobra dele, você está dirigindo. O horário do 500, meu amigo. É mais fácil para pelo menos você controlar o horário, né? Valeu, obrigado. Qual é o horário dele? 508, pra você não perder o horário. Alguém quer 508 aí? Quem pegou 510? Então pega o 508 também. 500! Olha o 500 aí, gente. Você tá bem? Só aguenta um pouquinho, só que tem uma senhora correndo ali, senão ela morre aqui. E aí, meu amigo, bom dia. Aí, deu tempo aí. Valeu, obrigado aí, motorista. Agradece o motorista aí, obrigadão, mano. Bom dia. Tá aqui o horário dele. Só aguarda aí que daqui um pouco eu aviso o senhor. Passou um agora, vazio. Esse trabalho que é realizado aqui próximo ao Obdic, na rua Ceará com a rua São Paulo, ele é diferenciado por causa do tratamento que é dado
aos condutores e aos pedestres. Por quê? Porque gentileza gera gentileza. É necessário que você trate as pessoas bem, você recebe de volta aquilo que você planta. Então, como eu tive uma boa educação, aprendi isso de família, porque não é o trânsito que te educa, você leva a sua educação para onde você quiser. E o trânsito nada mais é do que pessoas dirigindo o veículo, em que às vezes, por determinadas situações, torna-se agressiva. Mas se você souber abordá-los, souber tratá-los com dignidade e com respeito, não só multá-los, mas sim ensiná-los o que é correto, com certeza você colherá frutos. Isso sempre traz um retorno bom para a sociedade. Quem ganha com isso? Eu ganho. Porque na maneira que as pessoas tratam bem, tem menos acidente no trânsito, toda a sociedade sai ganhando com esse procedimento. Isso é importante que nós, cada um de nós, façamos a nossa parte. E se nós continuarmos a tratarmos todo mundo bem, com certeza o trânsito terá mais paz. Na aula anterior, falamos sobre o uso da palavra onde. E hoje vamos adiantar um pouco, misturando essa palavra com uma derivada dela que é o aonde. E como se constrói o aonde? O aonde é o pronome onde mais a preposição a, que indica, nesse caso específico, movimento, locomoção. Então, como eu uso o aonde? O aonde só pode ser usado quando o verbo indica locomoção. E aí nós temos os verbos ir e chegar. Por isso que a pessoa pergunta, o outro passa correndo, e eu digo, aonde você vai com tanta pressa? Porque quem vai a algum lugar. Já vimos isso em regência no momento anterior. E quando a pessoa começa a nos enrolar com alguma conversa, nós dizemos, aonde você quer chegar com esse papo? Porque quem chega a algum lugar. Mas nas outras ações, é sempre o onde. Onde você estuda, onde comprou essa camisa legal, onde você passa as suas férias, mas jamais aonde. Então fica a dica, aonde, verbos de movimento, estritamente ir e chegar, onde para os demais. O Brasil é um dos países mais violentos da América Latina. É o 8º do mundo em homicídios por arma de fogo. O 4º em violência contra crianças e adolescentes. Na última década, 43 mil mulheres perderam suas vidas, assassinadas. Para combater a violência, temos que usar a arma mais poderosa, a educação. Diga não à violência. Diga sim à educação. Estamos de volta. Eu vou fazer uma decupagem para quem tem dificuldade em decupar, principalmente aquelas folhas que não é discreto, aquelas folhas normais. Se você vai decupar uma folha muito grande daquela, ela é embabada, ela enrola inteirinha, realmente não é fácil fazer aquela. Eu não trouxe dela porque minha caixa era pequena e eu queria usar esses guardanapos vintage, que os meninos aqui da câmera estão rindo, estão falando que essas meninas têm cara de mortinha. E tem mesmo, né, gente? Mas elas são lindinhas. Olha que bonitinhas. Estou usando muito, 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 muito. Ó. Deixa eu dobrar para vocês verem. Ali eu coloquei uma menininha, como é um porta-aliança, ela tem todo um cabelinho com florzinha, na que eu fiz, né? Então, eu trouxe os guardanapos vintage, ó.
Tem. Modelo assim, olha que lindo, daria para eu colocar perfeitamente. É um casalzinho, criança, né? Tem assim, anjinhos. Esses aqui vocês encontram lá na Dona Arteira, na Denise. Olha que bonito. São lindos os desenhos. Olha que lindos. Olha essa menininha aqui, bonitinha. E tem também do casal, que eu poderia perfeitamente colocar ali na minha peça, porque afinal de contas é um porta-aliança, né? Então, o que que eu fiz? Eu passei uma mão de branco, 2 na peça, para fazer a decupagem. Não esquece que quando vai fazer guardanapo, tem que ter um fundo clarinho, mesmo se o guardanapo for preto, tá? Muita gente chega em aula e fala assim, ah, mas o guardanapo é escuro. Não tem problema, não tem importância, porque sempre tem um tom ou outro branco ali. Se você pintar a base escura ou pintar ou decupar direto, tem gente que decopa direto na madeira, ele fica escurecido, ele não fica uma cor bonita. Então tem que passar o branco. Passa uma mão, lixa, passa outra mão e depois faz a decupagem. Então foi o que eu fiz aqui. E foi também, pessoal, o que eu fiz antes de passar o craquelê, tá? Eu esqueci de falar, eu passei 2 mãos de tinta branca, porque eu queria que o craco ficasse branco. Mas aí é a tua escolha, tá? Então eu passei 2 mãos brancas. E eu vou usar hoje, eu já trouxe peças aqui que eu colei com adesivo permanente, que eu colei papel com adesivo permanente, que eu colei o papel com base gel base decupagem, que eu colei com goma laca e em várias superfícies também. Hoje eu vou colar com a cola, com essa cola branca, tá? Depois de 2 mãos feitas, eu peguei a cola. Essa cola tem pouquíssima água, ela é ótima para fazer scrap, colar florzinha. Normalmente quando a gente passa... vai colar as florzinhas de scrap, que a gente usa um outro tipo de cola, você tem que ficar segurando um tempão, porque ela solta, né? É porque tem mais água. Essa cola tem pouquinha água, então ela é maravilhosa para fazer decupagem e para fazer coisas de scrap. Ó, eu dou uma esticada, pincel, esse do cabo amarelo, eu tô colocando, gente, uma quantidade generosa, bastante cola. Aí você tá vendo, né? Aí tá falando, ah, mas isso aí, o que que vai virar, né? Porque normalmente a gente põe pouca cola. Então eu vou passar, deixa eu virar para vocês verem. Eu gosto quando dá o brilhinho e mostra o brilho dela, dá pra ver mais ou menos, procurar um ângulo aqui, ó. Tá? É uma quantidade generosa de cola, mas eu não vou vir com o guardanapo aqui de forma alguma, porque se eu vier com o guardanapo aqui, isso vai virar uma meleca e vai rasgar todinho o guardanapo. Então, eu vou pegar o guardanapo, eu escolhi esse, deixa eu pôr pra cá. Eu já fiz aqui, até quero mostrar uma diferença pra vocês. Ó, eu passei branco nessa peça, igual eu passei nessa. A cola secou, ela fica levemente amarela. Mas o que que amarelou mais essa peça? Ela tem a borda cortada com laser. Lembra que eu já falei pra vocês que esse laser mancha? Quando vai fazer peça com laser, tem que, nessa beiradinha, passar goma laca pra selar. Eu não fiz isso, porque esse tom aqui vai dar perfeito pro meu guardanapo. Então, já secou a cola. Põe a cola, deixa ela lá secando. Eu vou tirar as películas do guardanapo. Tem 2, eu removo. E hoje eu trouxe uma surpresinha. Ó, um ferrinho, só pra gente não perder o costume de continuar passando roupa. É brincadeira, gente.
Olha que bonitinho esse ferrinho. Você tem aquele teu normal de passar roupa? É com aquele que eu faço as minhas também. Mas eu tenho esse quando eu vou na TV, quando eu preciso dele, que ele fica mais charmosinho, né? E também a gente vê, a gente quer comprar, né? Porque é muito bonitinho esse ferrinho, é próprio para quem faz patchwork. Eu vou posicionar no máximo, eu pus a temperatura mais quente, não pode ter água dentro dele, tem que ser seco. Eu vou posicionar aqui o guardanapo onde eu quero que ele fique. Vou pegar. Esse aqui são aqueles papéis de... Poderia até ser o guardanapo dele. São aqueles papéis que compra em supermercado, que é meio tecido. Ele é um papel misturado com tecido. Mas pode ser uma malha branquinha, bem camiseta velha. Não pode ser silcada, porque de repente pode passar, quando você passar o ferro quente, pode passar pro teu guardanapo e estragar a tua arte. Como é difícil de encontrar, então eu trouxe esse aqui, já que é para não ter problema de vocês falarem que não conseguiu fazer. Posicionei aqui, vou colocar aqui em cima e vou passar. Essa cola, ela vai derreter e vai colar o guardanapo. De vez em quando eu venho aqui dar uma olhadinha, uma descoladinha. Ó, ele colou porque ele pegou aqui fora, ó. Aqui não tem guardanapo, então... Sabe aquela marquinha do guardanapo que fica, que o guardanapo vem da prensinha? Ele sai. Ele fica lisinho, 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 lisinho. De vez em quando dá uma descoladinha pra olhar, olha, tá ficando perfeito. Isso aqui para caixa grande, gente, aquelas caixas grandonas que você quer usar aquele papel de gramatura 80, que é um papel difícil de colar quando ele é muito grande, é perfeito, perfeito, perfeito. Ó, vai tirando. Aqui tá faltando um pouquinho. Eu vou sempre olhando. Vou tirando e vou olhando. E vou passando o ferrinho. Se você usar o ferro de casa, você não esquece de não usar o vapor, tá? Não precisa ficar muito tempo também. Pode ir mexendo com ele, como pode ir fazendo movimento assim, ó, deixa um pouquinho mais. Eu não deixo ele muito parado, porque eu tenho medo, às vezes, de amarelar a figura, né? Aqui nem teria problema, mas, de repente, uma figura mais clara. Olha como ele fica. Perfeitinho. Viu que interessante? Isso é velho, gente, mas a gente faz pouco, né? A gente deveria fazer mais, porque a decupagem fica perfeita. Aí aqui eu vou tirar daquele mesmo modo. Muita gente tem dificuldade de colar, principalmente o guardanapo. Muita gente não gosta dessa prensa dele. E com a goma laca ele fica, só que em alguns lugares, por exemplo, no vidro, de preferência a gente passa a goma laca porque protege um pouco mais, né? Mas ele fica a marquinha e às vezes essa marca não fica muito bonita. Eu não gosto muito dela. Então eu prefiro fazer decupagem de forma que ela desaparece do trabalho. A cola gel base decupagem também não deixa marcado. Só que tem que saber a quantidade de colocar a cola, porque senão também ela estraga o guardanapo. Se você não tiver a mão boa, colocar mais, ela vai estragar a tua peça. E essa aqui não tem erro, porque você põe uma quantidade generosa de cola. Vocês não vão conseguir ver aí, mas aqui eu vejo um leve brilho, porque a cola derrete e ela aparece nos porinhos do guardanapo, fica muito interessante. Aquela minha eu envernizei aqui também com o verniz spray, que é o meu preferido para envernizar guardanapo. Agora tem as ceras também, você pode passar cera também. Como acabamento naquela peça, eu coloquei umas pedrinhas assim. Coloquei nesse tom, mas existe vários tons. Tem rosa, perolinha. Eu coloquei nesse tom porque minha peça era toda bege.
Eu coloquei a passamanaria, eu não vou colocar aqui, mas já ensinei várias vezes. Por exemplo, aqui no caso, eu colei com essa colinha, que tem esse bico dosador, excelente para fazer a colagem dela aqui. Fui virando, vai virando e vai colocando aqui. Não precisa de passar com o pincel, porque ela já dosa, então você passa apenas um fiozinho e cola, que é suficiente para colar a passamanaria. E eu fiz um lacinho. O lacinho eu quero ensinar ele para vocês. Esse laço eu aprendi com o Marcelo Dargan, que é um artesão maravilhoso. Um laço super fácil de fazer. Eu peguei 2 tons aqui, né? Você poderia dar acabamento com florzinha também, aí vai do teu gosto. Então, ó, uma renda. Vira assim, né? No meio, as pontas. Cruza ela. Já separa direitinho. Tá vendo? Aí você franze aqui, ó. Aí vai ajeitando, tá? Eu vou mexer a mão, mas vocês sabem que tem que dar uma ajeitadinha. É um falso laço, né? Ele fica mais bem feitinho, mais delicado, e gasta menos fita. Ponho daqui pra lá. Vou dar um nozinho. As florzinhas normalmente vêm com uns ferrinhos que dá certinho para colocar aqui. Passa o ferrinho dela aqui em volta, já dá acabamento com a florzinha na frente. Ó. Dá um nozinho, dei um nozinho, ó. Aí depois corta essas beiradinhas aqui, ó. Ou se você quiser deixar aparecer, você passa pra frente, né? Dá mais um detalhe. Ajeita teu lacinho. Corta aqui sempre ele mais em diagonal, que fica mais bonito. Ó, aqui também. Olha que bonito que fica. Foi o que eu fiz aqui, ó. Foi esse lacinho que eu fiz aqui. Eu colei com a cola de silicone. É uma outra dica que eu dou pra vocês. Evita usar cola quente, tá, gente? Eu já falei em outros vídeos e volto a repetir. A cola quente, com o tempo, resseca. Você faz isso aqui, você puxa, ela sai inteirinha. Às vezes ela nem danifica a peça, porque ela sai aqui, ó. E a peça fica do mesmo jeito, porque ela resseca. Ela cria uma película e resseca. Essa daqui vai penetrar bastante aqui na fitinha e vai colar perfeitamente. Eu dei uma gota e vim aqui colocar o lacinho. Poderia ter colocado uma florzinha aqui, mais coisas, mas às vezes menos é mais, né? Não dá para exagerar muito para não ficar muito carregada a peça. Na lateralzinha ali da minha caixa, eu passei essa tinta camurça. E dentro também eu passei camurça. Ó. Passei no tom camurça. Coloquei uma caminha aqui de rendinha, que é o porta-aliança, né? Então vai fechadinho, por isso que eu não coloquei aqui uma fechadurinha, que é para facilitar na hora de pegar, uma ideia para noivas. Coloquei umas perolinhas aqui na coroinha do cabelinho dela. Aqui a passamanaria, aqui o acabamento com aquela pedrinha. Fiz essa em tom assim de beijinho. Então, foi essa a aulinha de hoje, acabou. Pessoal, eu tava olhando ontem na internet, eu até comentei com os meninos aqui que eu acabei esquecendo. Dia 8 de agosto fez 1 ano que o programa Artesanato Sem Segredo tá aqui na TV Câmara de Ribeirão Preto. Eu queria agradecer demais todo mundo. Eu queria agradecer em especial a Jane de Sá, que é ela que me fez o convite para vir aqui para a TV. Eu queria agradecer o Sérgio, a Mariana, a Andréia, o Fabrício, o Ishida, o Douglas, a Samara, o Joey, o Anderson, os meninos da tarde, o Adriano, o Tarlá. Se eu esqueci de alguém, vocês me perdoem, mas se não tivesse eles, o programa não iria ao ar, não ia acontecer.
eu não estaria aqui dando essas dicas para vocês. Então, o meu muito obrigado a eles. Quero agradecer também vocês que estão sempre comentando as fotos, estão sempre esperando passar o programa, que também, se você não tivesse aí interessado em assistir, também não teria o porquê de ser. Então, meu abraço vai especial para todo esse pessoal que eu falei hoje, que eu acabei de falar aqui agora, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você escreve no meu e-mail, é islastania@hotmail.com. islastania@hotmail.com. Um abraço grande para aquele pessoal todo de fora que tem me visto, tem me escrito lá, às vezes eu preciso até colocar no Google para traduzir, porque tem gente de outros países, eu estou muito feliz mesmo. Um grande beijo e até o próximo programa.